Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu peço desculpas se der em microfonia, porque esse outro telefone que eu gravava, ele tá com um problema. A câmera só tá me dando 15 minutos. Aí quando termina 15 minutos, ela para de gravar e 15 minutos, lamentavelmente, não dá para eu falar o que eu desejo. Bom, primeiramente, sou o doutor Antônio Martins Farias, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Hoje são 22 de dezembro, né, quase véspera de Natal de 2025, e a proposta continua, né? Eu estou muito feliz de você se inscrever no meu canal, pedir para um amigo, para uma amiga. Estou com 900 inscritos, não dá até o final do ano. Eu não perco a esperança. Até o dia 31 de dezembro a gente ultrapassar 1.000 inscritos, se eu conto com a sua ajuda. Eu estava com 898 na sexta-feira, já estou com 900, então falta agora só 100, falta 100. Para quem, né, tá ótimo. Eu estou muito feliz, eu conto com a sua colaboração. Obrigado aos 153, às 153 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Bom, gente, hoje eu vou falar o seguinte, eu não sei se eu vou usar dois títulos, provavelmente eu vou escolher o melhor. Bolsonarismo em queda e a política em crise, né? Os fatos que abalaram o Brasil. Vamos lá. Senhores, senhoras e senhores, bem-vindos, né, ao vídeo de hoje. Vamos analisar com seriedade, mas também com firmeza, alguns dos fatos políticos mais relevantes dos últimos dias no Brasil e no mundo. São acontecimentos que revelam mudanças profundas no cenário político nacional, no comportamento das lideranças e nas expectativas da sociedade. Falarei também sobre o enfraquecimento do bolsonarismo, o reposicionamento do Centrão, os novos desdobramentos no combate à corrupção e as ações do Supremo Tribunal Federal, a luta contra a dengue, a judicialização da crise climática no Japão, e, por fim, a delicada situação política da Venezuela. Convido você a acompanhar esta minha reflexão até o final. Confesso a você que eu escrevi isso e pedi ajuda ao GPT. Então, a minha leitura é uma leitura que eu fiz a ideia, eu criei a ideia, mas pedi para que ele corrigisse os erros de português, mas mantivesse a minha ideia. Então, o que eu falar aqui continua sendo a minha ideia. O GPT só corrigiu os erros de português, ok? Vamos lá. Notícia ruim para os bolsonaristas. O empresário Luciano Hang, chamado velho da van, como todo mundo passou, que anda de terno verde, gravata amarela, né? O patriota, era nas últimas se afastou da campanha de Flávio Bolsonaro. Nas últimas eleições, ele era um aliado de primeira hora, né, do bolsonarismo, presença constante em eventos políticos e defensor público do projeto liderado por Jair Bolsonaro. Segundo a coluna do Estadão, de ontem, 21 de dezembro de 2025, Rango encontra-se concentrado apenas em seus negócios. Seu objetivo neste momento é criar a 200ª loja de sua rede e comemorar os 40 anos da fundação do seu empreendimento. E está certo ele, né? Esse afastamento não é um fato isolado, ele simboliza algo maior, a percepção por parte, né, de importantes aliados do passado, de que o bolsonarismo já não representa uma força política eleitoral que um dia representou, ou seja, o bolsonarismo está em queda. Quando grandes financiadores e apoiadores se retiraram de cena, é sinal de que o projeto perdeu viabilidade. Na política, o apoio empresarial no Brasil sempre foi um termômetro importante, né? Proibido de empresas fazerem doação, mas por debaixo dos panos, desculpe esse termo chulo, sempre ocorre, né? Os grandes financiadores, grandes lobistas de Brasília. Brasília é uma capital do lobby, capital do negócio, capital da negociata. Na política, o apoio empresarial, como eu falei, é sempre um termômetro importante. E quando esse termômetro começa a cair, os sinais de enfraquecimento tornam-se evidentes, né? Claro que Bolsonaro, daqui a 6 meses, ninguém lembra mais dele. Esse é um fato consumado. Não tenhamos dúvidas, né, que quando a candidatura de Flávio, eu acredito que é uma candidatura permanente. Ele disputará a eleição com o presidente Lula. Provavelmente irá ao segundo turno, tendo em vista que eu acredito que o Tarcísio de Freitas não vai se aventurar deixar uma eleição praticamente assegurada em São Paulo para disputar a presidência da República, sabendo que está abaixo, né, de quase 10% nas pesquisas. Isso é fundamental, 10 meses da campanha,
as pesquisas já dão um sinal, né, evidente de qual a tendência, né? O saldo, né, das pesquisas já demonstram isso. Que a candidatura de Tarcísio de Freitas praticamente foi abortada. Ninguém mais, apesar do Centrão querer ainda, né? O Centrão ainda aposta no Tarcísio de Freitas, né? Bolsonaro perde poder político. Da mesma forma, como mostrou o UOL neste domingo, em dezembro de 2020, de 21 de dezembro de 2025, portanto ontem, a prisão de Jair Bolsonaro não levou a militância às ruas, não houve grandes manifestações nem mobilizações expressivas em sua defesa. O que se constatou foi algo diferente. O Centrão, sempre pragmático, começou a deslocar ainda mais em direção ao governador Tarcísio de Freitas, buscando uma alternativa viável para o campo da direita, né? A candidatura de Flávio Bolsonaro, como eu falei, por sua vez, não foi bem recebida no mercado financeiro. O dólar caiu, o dólar subiu, a bolsa caiu e os investidores demonstram insegurança quanto ao futuro político-econômico do nosso país diante da possibilidade. Aqui eu abro um parênteses, hoje tem um artigo de um economista da Fundação Getúlio Vargas, acho que é Adilson Gonzalez, ou Gonçalves. Eu conheço pessoalmente, eu morava na rua onde ele passava todo dia para ir à fundação, eu morava em frente ao prédio da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte: o grande problema do Brasil é o endividamento externo, a dívida pública, né, a dívida geral do governo, que chegará a 80%. Essa dívida geral, dívida bruta geral do governo, envolve municípios, estados e União. Ela chegará em 2026, 2027 a 80% do PIB. É muita coisa. Isso significa, em linhas gerais, que cada R$ 100 que o governo arrecada, 80 estão comprometidos com o pagamento de dívida. Então, o endividamento brasileiro é muito grande. Isso preocupa o mercado financeiro, isso preocupa os investidores. No entanto, os dois candidatos, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro, não têm uma perspectiva, não têm nos seus programas nem capacidade, principalmente o filho de Jair Bolsonaro, de implementar uma política de corte de gasto, de estrutura da administração pública. Essa é a grande verdade, porque essa é a realidade, né? O que parece que a direita brasileira começa a entender que o clã Bolsonaro já não agrega mais, né? Ao contrário, afasta apoios e gera instabilidade. A política dinâmica e líderes não conseguem reinventar e acabam sendo deixados para trás. O radicalismo, né, de Jair Bolsonaro não vai se coadunar com um processo democrático. O povo brasileiro, o povo que gosta de liberdade, o povo não vai aceitar jamais uma questão de uma ditadura. Então, o discurso de Jair Bolsonaro não é mais um discurso que a sociedade aceita. Tudo isso tenta afastar cada vez mais esse movimento da direita radical. Esse movimento revela que Bolsonaro, outrora centro das atenções, perde gradativamente sua capacidade de influenciar os rumos do jogo político. Até porque ele está preso. Eu não sei se essa semana ou a outra será submetido a uma cirurgia, voltará para a prisão. Só ele, acho que só tem direito a visitá-lo a hora que quiser a esposa, a Michele, que ela estava reclamando que não podia visitar o Alexandre de Moraes. Disse: não, você visita ele a hora que você quiser. Não tem problema, eu não vou proibir você de visitar seu marido na cadeia. Então agora a Michele Bolsonaro tem que mudar o discurso, porque ela está dizendo que não tenho liberdade, não posso encontrar com meu marido, não posso cuidar do meu marido. Não, ela pode todo dia, ela pode até dormir lá na cadeia se ela quiser, porque o Alexandre de Moraes liberou. Então esse discurso tem que mudar, né? Eduardo Bolsonaro continua mentindo, né? Por exemplo, o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, resolveu passar uma temporada nos Estados Unidos. Segundo muitos analistas, trata-se de uma tentativa de fugir da justiça e também do trabalho político efetivo no Brasil, né? Já que essa família, como se diz popularmente, não gosta muito de ver um contrato de trabalho, pois viveu boa parte de sua vida às custas do Estado. Eduardo mentiu mais uma vez ao afirmar que perderia um passaporte apátrida. Gente, isso é um mentiroso, é um mau caráter esse filho de Jair Bolsonaro. Porque ele sabe, eu acho que ele é advogado, ele sabe que esse passaporte de apátrida só é concedido pela ONU e reconhecido pelo mundo internacional, pelo direito internacional, para aquelas pessoas que perderam a pátria, perderam a cidadania. Aonde é que o filho de Jair Bolsonaro perdeu a cidadania? Ele continua brasileiro, ele perdeu o mandato de deputado federal por falta, por incompetência, porque ele se recusou a trabalhar. Ele fugiu em fevereiro e até agora não voltou.
né? Então ele está lá com toda a razão, a Câmara tem que cassar o mandato dele. Mas ele continua mentindo para os seus pares e para a população brasileira que ele está proibido de vir para o Brasil. Muito pelo contrário, ele deve voltar ao Brasil e cumprir a sua missão, se defender dos processos que correm contra ele no Supremo Tribunal Federal e lançar sua candidatura o ano que vem, ou a senador ou a deputado federal por São Paulo. Agora, o grande problema é ele se livrar, né, desse sentimento que muitos brasileiros já nutrem contra ele, de traidor da pátria. Porque ele foi para os Estados Unidos, traiu o Brasil. Ele foi pregar aumento de impostos para o Brasil, foi pregar a aplicação de leis contra empresários, contra ministros. Tudo isso ele provou que ele é um traidor da pátria. Então o filho de Jair Bolsonaro é um mentiroso e um traidor da pátria. Agora, se ele quiser voltar, volte e assuma as suas responsabilidades, mas não minta para o povo, porque a pátria, por um exemplo, eu não sei se isso ocorre na faixa de Gaza. Eu confesso o desconhecimento, mas como todo mundo sabe que tem uma guerra na faixa de Gaza, Israel contra lá o Hamas, né? O Hamas, não sei como se pronuncia. Aquele povo ali, 2 milhões, 3 milhões de pessoas que vivem na faixa de Gaza, eles não sabem se pertence a Israel, ou se pertence a Cisjordânia, ou se pertence, sei lá, aí a ONU vem em amparo daquele povo e entrega aquele povo um passaporte à pátria, porque eles não têm pátria, eles não têm cidadania. Eu não sei se é o caso da faixa de Gaza, mas estou usando um exemplo. Um exemplo é um país que pede, por exemplo, vamos dizer que a partir de um determinado momento o país deixe de existir, mas o povo daquele país sobreviveu. Uma ilha, por exemplo, tem muitas ilhas que são consideradas países. Aí essa ilha desaparece, o mar tem uma revolta lá, cobre essa ilha, mas o povo escapa. Esse povo fica sem pátria. Aí a ONU vai, ampara e dá um passaporte à pátria. Mas o filho de Jair Bolsonaro é um mentiroso porque ele não se enquadra nessa condição. Ele continua sendo cidadão brasileiro, a não ser que ele renuncie. Tem a possibilidade de nós brasileiros perdermos a nossa cidadania. Mas você tem que passar por um concurso, trabalhar para o governo do estrangeiro, enfim. Quando você perde o elo de confiança, você perde mas não é o caso do filho de Jair Bolsonaro. Ele não está trabalhando, que eu saiba, para a polícia dos Estados Unidos, ou está sendo espião, de repente pode ser, mas ele não é agente da CIA, né? Então, acho que o filho de Jair Bolsonaro é um mentiroso e a gente tem que ficar esperto contra esses picaretas, esses mau caráter que ficam enganando o povo. Corrupção volta à pauta? Olha, nos últimos dias percebemos um avanço nas investigações e no combate à corrupção. Um tema que nunca deveria sair de pauta nacional, mas que muitas vezes é abafado por interesses políticos. Temos a Polícia Federal cumprindo seu excelente papel nas ruas, executando mandados de apreensão e de prisão de sonegadores e falsificadores em todo o território nacional. Então, parabéns à Polícia Federal, estou feliz com a Polícia Federal, que ela está prestando um grande serviço à população. O que mais chama a atenção é a quantidade de escândalos envolvendo parlamentares. Esse é que é o triste. A coisa triste, a tristeza são valores exorbitantes encontrados em sacos plásticos, em armários, em gavetas, além de esquemas de desvio de emendas parlamentares. É chegada a hora da sociedade dar um basta a tanto político corrupto, gente. A gente não suporta mais essa corrupção na política, não. Ela perdeu, a política perdeu a vergonha definitiva. A gente precisa de resgatar, de recuperar essa política. A política não é para corrupto, a política não é para ladrão, a política é de todo cidadão brasileiro, a política é nossa. Nós, honestos, que gostamos da coisa pública, que respeitamos o patrimônio nacional, nós precisamos fazer política, porque esses políticos, seja eles do PL, seja eles do PT, envolvidos em corrupção, eles têm que ser afastados da política brasileira, do cenário. Mas tomara que o ano que vem tenha eleição e não elejamos candidatos como eu já historicamente envolvidos em corrupção, com dinheiro na cueca, né? Isso não pode acontecer. Né? Não vamos votar com raiva, nem votar com paixão. Vamos escolher melhor os nossos candidatos. Né? É chegada a hora da sociedade dar um basta a tanto político corrupto. Não aguentamos mais chamados representantes do povo que, na prática, não passam de grandes corruptos.
A democracia não sobrevive quando a corrupção se torna regra. Sem ética na política não há confiança social nem desenvolvimento possível. O país não se desenvolve. Até quando nós vamos continuar sendo pobres por causa dessa grande corrupção? É preciso que a sociedade se revolte, a sociedade se levante contra esses políticos corruptos, esses políticos desonestos, de todos os estados, de todas as esferas. Não é de direita, não se trata de ser de direita e de esquerda, seja de quem for, do partido A, partido B, do MDB, do PSDB, do PT, do PL, são corruptos. Começando pelo. Vamos mudar esse conceito de partido político, né? Empresários como Valdemar Costa Neto, como Kassab, são empresários da política que eles só estão lá interessados em ganhar dinheiro, em repartir o orçamento. O orçamento público, que é nosso dinheiro para ser investido em saúde, em saneamento básico, em educação, é distribuído para esses empresários picaretas, esses empresários ladrões da política, que vão distribuir verbas e manter-se na corrupção. A sociedade não aguenta isso, a gente precisa desse combate. Vamos lá, dengue com os dias contados? Tomara, né, gente? O ministro da Saúde anunciou a intenção de comprar as primeiras doses de vacina contra a dengue e distribuí-las para todo o país. Essa é, sem dúvida, uma excelente notícia. A dengue é uma doença que causa sofrimento, sobrecarrega hospitais e atinge principalmente a população mais pobre. Muitos não têm acesso às clínicas privadas e dependem exclusivamente do SUS, que infelizmente nem sempre consegue atender a todos de forma digna e eficiente. Nós sabemos que o SUS não atende a população brasileira. A população brasileira morre à míngua, a população brasileira morre na fila dos hospitais. Principalmente, não estou dizendo que não tem emergência, não, tem mais cirurgias reparadoras. As cirurgias necessárias levam 6 meses, 1 ano de espera numa fila, 2 anos, 3 anos numa fila para ser cirurgiado. Essas pessoas morrem, essas pessoas não têm qualidade de vida porque o SUS não atende aos anseios da população brasileira. Essa é uma realidade. Não adianta o governo vira para público e dizer que agora tem tudo no SUS, que não tem, é mentira. Essas propagandas que o governo lança aí na televisão, dizendo que agora no SUS tem especialista, não sei o quê, isso é uma mentira, não tem. Se você for um hospital do SUS hoje, você vai sair com a mão abanando, eles não vão nem olhar para você. Essa é uma grande realidade, né? E agora o povo é pacífico, né? Infelizmente deixa que isso ocorra, porque o povo tem que cobrar dos governantes melhor eficiência, cobrar das prefeituras qualidade de saúde digna para a população. Eu não aceito, nem hipótese alguma, como o município de Taquaritinga do Norte, que tem um hospital de excelente qualidade, mas tem um ônibus, não sei se fretado, alugado ou da própria prefeitura, para levar a gente para ir para uma UPA em Caruaru, porque o hospital não tem médico, não tem aparelho para cuidar. Isso é uma vergonha. Uma cidade como Santa Cruz do Capibaribe tem, acho que 100 mil habitantes e não tem um hospital decente ainda. Tem uma UPA, tem um posto de saúde. É uma cidade que já merecia um hospital de grande porte para desafogar Caruaru, o hospital regional que é um matadouro, porque o hospital regional de Caruaru é uma tristeza você ser internado no hospital em Caruaru. Você leva meses, anos para ser cirurgiado, fica lá internado com dores e não tem médico. Você vê a incompetência, o desastre. O Hospital Regional de Caruaru deveria ser muito mais bem equipado e todas as cirurgias serem feitas em Caruaru, mas eles mandam para uma clínica conveniada em Bezerros, uma cidade de talvez de 30 mil habitantes. Você vê a desordem que é a saúde pública no Brasil. Mas o tema não é esse. Eu quero agora inserir o seguinte, que realmente nós estamos cansados, né, encerrando, dessa importância que é o programa de vacinação. Graças a Deus, né, foi descoberta uma vacina que combate a dengue. A dengue é um desastre, eu sofri essa doença, ela é cruel, ela é desumana. Eu estava na fila do supermercado, senti aquela agonia no calcanhar e subiu uma febre. Eu fiquei dia 31 de dezembro até o dia 5 ou 6 de janeiro, passei o dia de Reis acamado. É uma tristeza, eu estava em Recife, sofri para chegar aqui em Santa Cruz do Capibaribe para poder me curar dessa doença cruel, dessa doença desumana. Que Deus nos proteja e realmente faça com que essa vacina, e o povo adote, né, que quando tiver nos postos de saúde, não vá nessa política mentirosa, desonesta de Jair Bolsonaro, essa campanha medíocre, mau caráter de Jair Bolsonaro que pregou contra as vacinas. Agora, um assunto interessa-nos muito e chama a atenção do mundo, né? Japoneses judicializam a questão climática. No Japão, um grupo de 400 pessoas ingressou com uma ação judicial pedindo indenização do Estado pelas perdas causadas pelas mudanças climáticas. Para eles, o governo japonês foi omisso na proteção do meio ambiente.
O aumento da temperatura prejudica a saúde, afeta a produção agrícola e gera inúmeros outros impactos sociais e econômicos. Trata-se de uma iniciativa inédita, né? Mas carregada de significado. Mostra que a sociedade começou a exigir também nos tribunais responsabilidades concretas dos governos diante da crise climática. Gente, isso é fundamental. Eu parabenizo o Japão, um povo evoluído, um povo com uma cultura extremamente maravilhosa, e realmente temos que cobrar do Estado. Porque nós não podemos ter no Brasil, como nós temos, o Ministério do Meio Ambiente, que não serve para nada. Para que serve o Ministério do Meio Ambiente? O governo não faz nada, a Amazônia está esquecida, a Amazônia está entregue aos ladrões, aos contrabandistas, ao garimpo. E o Ministério diminuiu 87% das queimadas. Gente, não se trata de diminuir 77%, 87%. Não pode ter queimada e acabou. Agora tem que ter presença de Estado na Amazônia, que não tem. Porque o Ministério do Meio Ambiente é só para cabide de emprego. Não dá para você chegar lá e ficar esperando. Marina Silva agora ela sai da rede, que é o partido dela, vai para o PSOL, para o PT, para ser candidata a senadora pelo São Paulo. Por que ela não vai para o Acre? Porque o interesse dela é só fazer política, não é fazer meio ambiente. Marina Silva já foi do PT e foi expulsa, não podemos esquecer disso, né? Lá no primeiro governo Lula. Então, realmente, está na hora da sociedade se revoltar. Parabéns ao povo japonês, e esse pequeno grupo que entrou na justiça contra o Estado, que ele indenize as pessoas. Porque, gente, a questão climática é uma questão que o governo sabe que vai ocorrer e permite, não toma nenhuma providência. Desculpa o barulho de um carro vendendo água aqui, né? Mas o que acontece? Gente, uma cidade como São Paulo, né, que foi atacada, o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram atacados com ventos acima de 90 km por hora, que já causa transtorno, que acho que não sei se já pode chamar de tornados. O Estado sabe disso e não toma providência nenhuma. As árvores de São Paulo continuam mal cuidadas. A fiação elétrica ainda a céu aberto, que deve ser enterrado. Agora, cadê a política de Estado? Cadê a Prefeitura de São Paulo para enterrar esses fios? Custa muito dinheiro, não importa, cobra da sociedade, porque é através do imposto. Não tem como o governo trabalhar sem cobrar da sociedade. A sociedade também tem que entender que o custo do bem-estar social é nosso. O meio ambiente, como uma vez em 1986, eu assisti um seminário feito pelo Fernando Henrique Cardoso, quando ele ainda era senador, e um cientista americano ele disse: o custo do meio ambiente é da sociedade. Os carros têm que ser menos poluentes, a gente tem que combater os gases nocivos, a gente tem que plantar árvore para cuidar, para gerar oxigênio. Agora a questão a recuperação de gás carbônico, não sei o que, venda de carbono, isso é um comércio, não vai resolver nada, tem que ter política efetiva. A Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Santa Cruz de Caparibe tem que cuidar da fiação, pelo menos isso. A Prefeitura de Santa Cruz do Caparibe, por exemplo, a Prefeitura omissa, ela nenhuma rua tem uma placa indicando que... Você chega em Santa Cruz de Caparibe, você não sabe que rua você está, porque não tem uma placa, não tem uma sinalização. E é uma cidade comercial que necessita de informação. O turista, quando aqui chega, por exemplo, essa semana eu estava indo para a academia e um grupo de Recife, que se dirigia ao Moda Center, ficaram assustadas quando eu disse que aqui não tinha transporte público. Isso tudo é culpa de quem? Da prefeitura, que não passa informação. Mas essa administração brasileira, todo mundo tem medo, todo mundo corre com medo do político. Uma vez eu cheguei lá no sítio, recebi o prefeito e disse: gente, vocês podem perguntar que o prefeito é empregado de vocês. As pessoas se ofenderam. Depois me chamou, você chamar o prefeito de nosso empregado? E o que é o prefeito se não o nosso empregado? O que é o vereador se não o nosso empregado? O que é a governadora de Pernambuco se não a nossa empregada? Nós a elegemos para ela ficar 4 anos administrando bem Pernambuco. Da mesma forma como nós elegemos o prefeito de Taquaritinga, o prefeito de Santa Cruz de Caparibe, para eles trabalharem com honestidade, para eles investirem em educação, investirem em saúde, fazer saneamento básico, dotar a cidade de sinalização, não esse descaso, esse desprezo que é a cidade de Santa Cruz de Caparibe. E com certeza a sua cidade também está sofrendo a mesma coisa. Medo de Flávio Bolsonaro faz... de Flávio Dino, né? Desculpa, né? Não é Flávio Bolsonaro, é Flávio Dino. Faz deputados diminuírem as emendas PIX. Gente, as emendas PIX é o seguinte:
Os deputados mandam para um prefeito, para um amigo dele, uma quantidade, sei lá, 2 milhões, 3 milhões, e o prefeito não precisa dizer se recebeu, o prefeito não precisa dizer onde gastou. É uma vergonha, é um roubo. As emendas parlamentares são um roubo no Brasil. Mas, infelizmente, elas ocorrem. Segundo a reportagem do jornal o Globo, de 21 de dezembro, conhecido como ontem, houve uma redução nas chamadas emendas PIX, em razão das exigências impostas pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. O que o ministro determinou nada mais foi do que o cumprimento da Constituição Federal, gente. Transparência, rastreabilidade, controle e uso do dinheiro público. O que é que os deputados querem? Liberdade para roubarem. Essa é a grande verdade. Essa briga dos deputados contra o Supremo, vamos tirar o ministro, Alexandre de Moraes é um ditador? Não! É porque eles são ladrões e o ministro do Supremo está condenando eles. Está chamando eles, olha, cumpra a Constituição, artigo 37 da Constituição. E eles continuam insistindo em continuarem roubando e querem ficar livres. Não dá, a sociedade tem que se revoltar contra isso. Você me desculpa, hoje estou com um discurso meio agressivo, mas é porque o tema realmente chama a atenção, né? Também foi correta a decisão do STF de exigir à Controladoria Geral da União que elabore um plano de auditoria para as emendas que serão distribuídas em 2026. Gente, são 70, se eu não me engano, são 52 ou 60, entre 50 e 60 bilhões de reais. E o governo tem que pagar 65%, são as emendas impositivas, ou seja, o governo tem que pagar até junho, ou maio ou junho, porque tem essa questão da eleição, né? 3 meses da eleição não pode mais distribuir recursos para os municípios. Então imagine, nós já vamos entrar em 2026 devendo 52 ou 62 bilhões de reais que vamos entregar para deputados ladrões, deputados picaretas, para eles guardarem esse dinheiro depois, lá na corrupção, lá no final, em saco plástico e dizer que não teve tempo de depositar na caderneta de poupança. Essa é a realidade, porque os deputados eles não têm vergonha de mentir, né? Somente em 2025, as emendas parlamentares individuais, são as emendas PIX, alcançaram um valor de 24 bilhões de reais. Gente, é dinheiro nosso distribuído para quem? Ninguém sabe. Como gastaram? Ninguém sabe. Claro que isso foi para o bolso dos prefeitos, foi para o bolso dos deputados, foi para o bolso dos senadores e sucessivamente. Essa é uma realidade. É legítimo, portanto, a pressão exercida pelo Supremo. Cabe agora aos deputados e senadores criarem vergonha na cara e respeitar a população. Isso é falta de respeito conosco. O deputado não pode simplesmente entregar 3 milhões, 4 milhões a uma prefeitura. Olha, gasta como você quiser, não precisa de dizer que foi você que recebeu, não disse que foi eu que mandei. Isso é uma vergonha. Tá? Outra coisa que eu já estou encerrando, vou passar algumas coisas aqui e vou deixar para outra. A Venezuela me preocupa, né? A Corina não deve ser a presidente, que se for é outro golpe. E conclusão, gente, diante de todos esses fatos, percebemos que o Brasil e o mundo atravessam um período de profundas transformações. Sem dúvida nenhuma. Velhas lideranças perdem espaço. A sociedade exige mais ética, mais transparência e mais responsabilidade dos governantes. Cabe a cada cidadão manter-se informado, crítico e participativo. A democracia só se fortalece quando o povo acompanha, cobra e participa dos rumos do país. Você que nos acompanhou até aqui, que me acompanhou até aqui, meu muito obrigado, reflita e compartilhe até o próximo vídeo. Gente, o exemplo do Japão, a sociedade se revoltando contra o governo, exigindo indenização sobre os danos sofridos em consequência da omissão. Nós devemos cobrar isso do nosso governo também. A legislação nos permite, a legislação do meio ambiente, a Constituição Federal nos permite, nos dá esse direito de cobrarmos do governo a omissão do direito. E o governo federal, estadual e municipal se omitem quando se trata de cuidar do pobre, quando cuidar do meio ambiente. O exemplo é o abandono da Amazônia, o desmatamento da Mata Atlântica, a destruição das espécies de aves, de animais silvestres, né, que desaparecem, que é um direito do cidadão, da criança conhecer um tatu-bola, por exemplo. Minha avó dizia, eu gosto de usar esse exemplo, minha avó dizia que ela pegava tatu-bola na porta de casa, e eu não sei o que é isso. Foi a sociedade que me negou o direito de conhecer um tatu-bola, porque foi extinto. E a gente precisa de preservar o planeta, para que o planeta, porque não é uma geração, eu sou do século XX,
Com certeza nesse século XXI eu morrerei, mas essa geração do século XXI, ela precisa de licença, ela precisa de situações que no século XX nós já destruímos. Então é obrigação da sociedade preservar o meio ambiente. E para preservar o meio ambiente, preservar o planeta, é necessário que a gente destrua esses políticos desconstrua essa corrupção gerada na política e que a gente encontre candidatos comprometidos com os interesses do povo. Porque nossos governantes, não importa se é Lula, se é Bolsonaro, eles não estão interessados no povo, eles estão interessados apenas no governo. Falta, como eu já falei, o projeto de Brasil, não é projeto de PT, não é projeto de PL. Nós precisamos de política do nacional, de projeto que ajude ao país a se desenvolver, não a fortalecer o partido de A ou de B. Ok, gente? Olha, muito obrigado. Provavelmente quarta-feira, que acho que é véspera de Natal, não farei vídeo, mas com certeza na sexta-feira eu voltarei. Ok? Muito obrigado e até a próxima.